a Elecom já há alguns anos, e um dos meus trabalhos é fazer palestras e treinamentos justamente sobre clientes e sobre vender, que eu tenho certeza que vocês sabem muito melhor do que eu. Mas tem uma máxima que eu tenho aqui, que o que vende mais, na verdade, é o que atende a necessidade do seu cliente. Cada cliente é um, cada pessoa é uma, e para cada pessoa a gente vai vender uma diferença, uma amenidade, uma melhoria diferente. Durante toda a nossa apresentação, quando a gente falar do produto, eu vou fazer algumas provocações para vocês. Mas eu queria saber se alguém já viu essa frase aqui. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. Essa frase é de um cara que a gente tem que agradecer demais. Quem usou o Waze para chegar aqui hoje? Não, vocês são da cidade, né, gente? Eu não sou, sem o Waze eu não chegava aqui. Esse cara que falou essa frase e fez esse livro, ele chama Yuri Levine, ele é cofundador do Waze. Obrigado, Yuri, minha vida melhorou muito por causa de você. E o que quer dizer essa frase? Apaixone-se pelo problema e não pela solução. Hoje a gente vai falar de um produto que tem várias soluções, inclusive aquelas 4 que a gente mostrou no começo. Só que não adianta eu chegar e sentar para um cliente e falar: nossa, o meu produto tem isso. Será que é isso que ele quer? Então a primeira coisa que eu sempre falo, talvez vocês já ouviram falar na vida, do negócio chamado rapport, que é uma técnica para você gerar conexão com a pessoa, também conhecida como técnica de espelhamento, que é basicamente, se eu tenho um cliente mais formal, eu vou ser mais formal, se ele é mais informal, eu vou ser informal, eu vou seguir conforme toca a banda, como a gente diz. E o rapport, uma das coisas do rapport, são várias coisas, uma das coisas a gente fala de escuta ativa, que é escutar. Então antes de eu começar a vender para esse cliente, eu tenho que escutar. É muito mais fácil se eu souber a história dele, se eu souber a estrutura familiar dele, se eu souber o porquê que ele está sentado no estande de vendas comigo querendo comprar um imóvel. Porque alguém que está ampliando uma família e precisando de um quarto a mais, e às vezes vai precisar de uma área comum, porque é uma criança pequena, é uma coisa. Eu já sou um cara de mais de 40 anos, eu não tenho filho, eu não sou do carro, eu sou da mobilidade alternativa. Então não adianta você falar de vaga de garagem para mim, não me seduz. Não adianta você falar de brinquedoteca, playground, não adianta. Talvez academia, porque eu sou do esporte. Então a gente tem que se apaixonar pelo problema e não pela solução. Não é, eu quero fazer isso. Você quer fazer isso por quê? Isso atende qual o problema? Depois vocês deem uma olhada, pesquisem sobre isso, ele tem muito conteúdo, muito focado em empreendedor. Então aqui, um último lembrete antes da gente começar, é que a maioria das decisões das pessoas, elas são tomadas por emoções. Eu faço assembleia de implantação de condomínio um dia sim, um dia não. No passado eu fiz 180 entregas de empreendimentos no Brasil inteiro. E às vezes, eita peste, muita construtora entregando muita coisa. E eu costumo às vezes bater um papo no começo da assembleia, a maioria virtual, pergunto para os clientes: por que você comprou? O que te levou a comprar um empreendimento? Um quebra-gelo. E muito cliente ali naquele começo, ele fala: rapaz, estava indo na padaria, um cara me pegou, começou a falar um negócio, comprei um apartamento. Por quê? Porque as decisões, elas são baseadas em emoções. Algum bom vendedor ou vendedora conseguiu captar uma emoção ali, uma energia, aquela pessoa numa emoção, que a empolgação é uma emoção, conseguiu captar aquela venda de um cara que não estava nem imaginando comprar apartamento. Então, durante o nosso encontro, eu também vou tentar lembrar de alguns pontos. Já ouviram falar em gatilho mental? A gente costuma falar em gatilho para coisa ruim. Nossa, isso me dá gatilho. Gatilho é qualquer coisa que você escuta ou vê que te causa uma sensação, uma emoção. A gente está acostumado a falar em gatilho de coisa ruim, mas gatilho é coisa boa também. A gente vai falar de alguns exemplos e a ideia é ajudar vocês a vender de forma geral, mas, se possível, vender os solares. Então, antes da gente começar aqui a falar do produto, que é o que efetivamente a gente veio fazer, eu não vou ficar contando história aqui, a gente tem que lembrar que tem muito cliente que tem medo de comprar imóvel na planta. Tem segurança, aquela história que ele escutou da Incol nos anos 90, que quebrou e ele tem aquilo na cabeça dele. Então, para esse cliente, que é o cliente que está decidido a comprar um imóvel na planta, você nem precisa gastar tanto discurso com isso. Mas para esse cliente inseguro, vocês têm que falar da parte institucional. Eles têm que saber da construtora.
Então, por isso, agora eu vou chamar Sérgio Lafraia, diretor aqui da Elecom, e ele estava me ensinando a usar o microfone, eu vou ver se ele vai saber ligar aqui. Ó, tem que clicar uma vez. Sérgio, tá contigo, conta um pouquinho da empresa aí, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado pela presença, muito legal ver esse auditório cheio aqui. Sou Sérgio Lafraia, da construtora Elecom, estou representando aqui a empresa, mas com um time por trás aqui, algumas pessoas estão aqui, João Vitor de engenharia, Suelen, Maiara, financeiro, administrativo, e os parceiros também, Alcides, da parte de marketing aqui está junto, pessoal da imobiliária, do Márcio, toda a equipe deles aqui. Então, muito obrigado aí. Falar um pouquinho da Elecom, alguns já me conhecem aqui, vi alguns rostos conhecidos aqui, nós fizemos já algum empreendimento aqui na cidade. A Elecom tem 45 anos de história, começou o meu pai que criou a Elecom, com uma salinha, foi crescendo, então eu fico bem confortável de falar que depois de 45 anos de história, a Elecom é uma empresa muito sólida, com procedimentos muito formados, com atendimento ao cliente muito bem feito, e é um orgulho a gente estar lançando esse empreendimento aqui. Nós somos certificados pelo PBQPH desde os anos 2000, nós fomos uma das primeiras empresas que fez esse curso aí, hoje é fundamental ter para trabalhar com Caixa Econômica Federal, e temos mais de 5 mil unidades entregues aí no estado de São Paulo inteiro. Também temos falar de alguns empreendimentos que nós entregamos aqui. Tem muita gente aqui que deve vender mais produto aqui na Zona Sul, mas lá na Zona Norte nós fizemos o Jaguari, Village Jaguari 1 e o Village Jaguari 2, que foi um sucesso, vendeu super bem. Inclusive o Village Jaguari 2 foi entregue o ano passado. Além disso, mostrando assim só 2 empreendimentos que nós fizemos também entregue recente, que foi o de Cotia, que são 440 apartamentos, num lugar muito legal, em frente ao CT de São Paulo ali, para quem é São Paulino igual eu, orgulho, e com lago no meio, é um dos poucos empreendimentos de São Paulo que é Minha Casa Minha Vida, faixa 2, que tem toda essa infraestrutura aí. E também entregamos um em Taeiras, que não é muito longe daqui, que é ali em frente ao McDonald's, um lugar super central, que também foi um sucesso de venda, com edifício garagem, tudo isso. Eu vou passar a bola aqui para o Bruno vai explorar um pouco mais o produto, vai dar o show dele aqui, e é isso. Valeu. Mas estou aqui para a gente batendo bola aí, se tiver. Vai complementando. Salve de palmas pro Sérgio, só pra gente acordar aqui, obrigado. O cinema dá um soninho, a cadeirinha confortável, ela abraça, né? Eu só senti um silêncio meio constrangedor quando você falou que você era São Paulino, mas tá tudo bem. Porque geralmente quando fala de outro time, o pessoal, vai Corinthians, vai pro São Paulo, o pessoal ficou meio quietinho. Mas a gente não vai falar de futebol também. Vamos falar um pouquinho do produto aqui, pessoal, e a ideia, de novo, é que a gente consiga dar o máximo de informações e subsídio para vocês, além do material que vocês têm na sacolinha que vocês receberam, que era, eu conto, Sérgio, posso contar? Era para vocês receberem, gente, um kit lanche. E aí fizeram uma solicitação para um fornecedor de 120 unidades. Quantas ele trouxe aqui? Às 7h30 da manhã? 5h30 da manhã. 5h30? Ah, teve que buscar ainda? 20. Então, vocês receberam ali algo improvisado em relação a esse café da manhã, a gente pede desculpa por isso, mas enfim, como eu falei, a gente não vai demorar tanto, então daqui a pouquinho vocês podem tomar um café da manhã, um brunch, como dizem as pessoas chiques. Vou pedir para a turma baixar a luz aí, a gente vai colocar o vídeo institucional do empreendimento. Vamos lá. O horizonte de Bragança Paulista ganha um novo ícone de viver bem. O residencial Solaris une modernidade, conforto e uma paisagem inspiradora. Localizado na região valorizada da zona sul da cidade, o Solaris está cercado por natureza. Próximo ao Lago do Tabuão e à Arena Red Bull.
que consolidará ainda mais Bragança Paulista como referência regional. A apenas 88 quilômetros de São Paulo, com fácil acesso às cidades vizinhas, a experiência de viver aqui vem acompanhada de uma vista incomparável. Mais do que um endereço, Solaris é um novo horizonte para sua família. Aqui, o lazer, a tranquilidade e a praticidade se encontram em um só lugar. Com portaria 24 horas, mini-mercado, lavanderia e bicicletário, cada detalhe foi planejado para tornar o dia a dia mais prático, seguro e tranquilo. Piscinas para se refrescar, academia equipada, quadra poliesportiva, brinquedoteca, pet place e muito mais. Apartamentos de 2 dormitórios com ou sem suíte. Ambientes pensados para todas as idades, para viver histórias que ficam para sempre. Aqui, o futuro ganha forma. Energia solar nas áreas comuns e pontos de recarga para veículos elétricos fazem parte de um projeto moderno e consciente. Residencial Solaris, o horizonte que você e sua família merecem. Isso aí. Tá bonito ou não tá? Palmas, olha aí. Palmas o quê? Sem eu ter que pedir. Eu já vi algumas pessoas. É muito constrangedor esse momento que a gente bate palma, ninguém bate palma do lado, né? Vamos lá, gente. O Solaris é isso. Ele é mais que um endereço privilegiado, né? Acho que o Sérgio já comentou da gente construir agora na Zona Sul e não na Zona Norte. E ele é um estilo de vida que valoriza conforto, segurança e lazer. E uma coisa que tem a ver muito com o estilo de vida, e eu dei o exemplo pessoal do Bruno aqui, e eu sou um cara que valorizo muito, é quando a gente fala da questão, vou chamar de sustentabilidade, né, de uma forma geral aqui, mas quando a gente tem essas novas economias de energia, novos formatos, e aqui o Solaris já está à frente do tempo, eu vou dizer à frente do tempo, talvez é atual, mas que a gente ainda não tem muito empreendimento, eu falo como um cara que entrega muita obra, que tenha essa infraestrutura. Principalmente quando não é um altíssimo padrão ou qualquer coisa do tipo. Então aqui, a gente tem a geração de energia solar ali, que ela comporta, isso é importante, né? Porque não adianta ter energia solar que não dá conta de nada, né? Então a energia solar, ela vai atender aí toda a infraestrutura de elevadores, iluminação, bombas. Obviamente não dá para todas as unidades, né? Um volume de energia muito grande, mas isso facilita muito. E carro elétrico. São 5 pontos aí de recarga para carro elétrico. Ai, Bruno, mas ninguém tem carro elétrico ainda. Tem entregar um empreendimento. Muito mais pessoas, na forma que está crescendo isso, várias outras pessoas com certeza vão ter carro elétrico. E de novo, eu vou sair vendendo isso para todo mundo? Não. Mas no meio de uma conversa eu posso entender se esse cliente tem carro, se ele tem um carro elétrico. E se ele tiver um carro elétrico, você pode ter certeza que isso vai ser um grande valor adicional aí no produto. Um pouquinho do resumo da ficha técnica, eu sei que vocês receberam material também, está no grupo do WhatsApp, o Márcio vai comentar algumas coisas depois, então aqui é bem resumo mesmo, mas o empreendimento ele está aí na Avenida Norte Sul, não adianta falar o nome da avenida, porque eu sei que todo mundo conhece como Avenida Norte Sul, são 195 apartamentos, 2 dormitórios, e aqui é um ponto importante, tem 2 dormitórios sem suíte, compartilhando o banheiro, tem 2 dormitórios com suíte, que tem um banheiro também no dormitório principal, e a gente tem basicamente 4 plantas tipo, em sua maioria aí das unidades, que são entre 44 e 49 metros quadrados. Todas as unidades, elas têm varanda e elas têm vaga de garagem solta, livre. Depois, mais para frente, o Marcos vai comentar um pouquinho sobre a possibilidade de compra de vaga, sobre a possibilidade de algumas unidades têm 2 vagas, quando vocês tiverem acesso à tabela de vendas, vocês vão ver que algumas unidades, até pelo valor delas, têm 2 vagas, mas todas têm vagas soltas. As unidades até o 2º andar, elas são na área descoberta da garagem, as demais elas são na área coberta. Então, esses detalhes sobre a parte técnica, que é a ficha técnica, vocês vão ter acesso. Aqui é mais para a gente dar um conhecimento geral. E Sérgio, se tiver algum complemento, vai me falando. A gente tem também 5 apartamentos de um dormitório, que ficam todos no térreo. É isso? E a gente tem 11 apartamentos que são aquele garden, que tem um quintalzinho, vamos dizer ali, que varia um pouco a metragem, mas são só 11 unidades do garden. Tá? O foco principal
é nessas 4 plantas tipo que a gente tem, que depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Prazo de entrega, fala. Que inclusive o apartamento decorado é uma dessas plantas. É uma dessas suíte. plantas. Boa. A gente vai testar se você sabe exatamente qual é quando a gente mostrar as plantas na tela, mas o time vai fofocar aqui para eles. E um ponto importante, prazo de entrega 36 meses. Aqui eu vou falar com um cara que cuidou de pós-vendas durante 12 anos, em 2 grandes construtoras brasileiras. Eu pegava o BO, né? Tudo que alguém vendeu um dia chegava para mim, e chega até hoje nas assembleias de entrega como, o corretor me falou, alguém vendeu assim, vendeu assado. E o que eu aprendi na minha vida? Não é 3 meses ou 4 meses, num prazo desse tamanho, que vai fazer a pessoa deixar de comprar um imóvel. Pode ter um caso muito particular que a pessoa, por uma numerologia, ela tem que casar no ano de tal e mudar para casa nova. Mas o que minha experiência mostrou é que não vai fazer diferença se a gente vai entregar em 31 meses, 36. A gente não vai derrubar a venda. Só que lá na frente, vai fazer muita diferença se você frustrar a expectativa desse cliente. Eu já fiz algumas entregas aqui do Village, do Raízes, para a Elecom. A Elecom tem um histórico de entregar no prazo, inclusive antes, em alguns casos. Mas é impossível qualquer incorporadora do Brasil inteiro cravar uma data de entrega. É impossível. Ela depende de concessionária, ela depende de um monte de agentes externos. Fora clima, pandemia, um monte de coisa a mais, mão de obra. Então, gente, não crie um compromisso que às vezes não é necessário. Vamos trabalhar com 36 meses. O histórico da construtora é bom, às vezes ele antecipa, mas é melhor você se programar para 36 meses, até para não gerar uma frustração para esse cliente lá na frente e ele voltar para você. Tá? Mas, Sérgio, sempre tentando entregar antes, mas não pode perder qualidade. Então, às vezes, tem que esperar um pouquinho para entregar com qualidade. Uma coisa que vocês vão ver, e eu sei que isso também às vezes gera algum erro de informação, o empreendimento conta com um centro comercial na frente. Dá para vocês verem aqui no cantinho, aqui ó, esse carro aqui ó, no cantinho, aqui é a entrada do empreendimento, tá? Depois vocês vão ver a imagem da portaria. Então isso daqui é logo na frente. A gente chama, nem sei se seria certo aqui esse caso, mas a gente chama de fachada ativa, né? Toda a fachada do empreendimento, ela tem lojas ou espaços comerciais. São 4 espaços. Bruno, mas esse espaço é de quem? É uma unidade autônoma, ela vai ser vendida da mesma forma e alguém vai colocar o seu negócio ali. Qual a relação disso com o condomínio? A gente tem dentro da legislação o que a gente chama de condomínio misto. Lá em São Paulo, não sei se aqui em Bragança já tem o NR, que é o não residencial, às vezes tem 3 tipologias. Tem um que é de hospedagem, tem o residencial normal e tem o comercial. Então você tem vários. Olha, tá lá no fundo aí que eu vi dando tchauzinho lá. Entra aqui, fica à vontade. Bom dia, como é que você chama? Breno. Pessoal, salve de palmas pro Breno, seja muito bem-vindo, Breno. Caramba, sacanagem o cara fazer isso, né? Desculpa aí. Tudo isso é estratégia pra vocês acordarem, tá? Ao longo do tempo. Então, pessoal, aqui é uma fachada ativa. Está dentro da incorporação imobiliária, então não dá para dizer que ele não faz parte do condomínio, ele é um subcondomínio, mas não divide despesa, rateio, nada. É completamente independente, tirando a parte jurídica. Tá? Ele gera receita para o condomínio nessas lojas aqui? Não. Gera despesa para o condomínio aqui? Não. O máximo que vai dividir ali é o valor da administradora, do síndico, só. Tá bom? Então é completamente independente, mas o que costuma ter aqui? Um mercadinho, uma farmácia, uma loja. E aí é um benefício para os proprietários. Dá para prometer isso? Não dá. Mas costuma rolar. E aí pode ser um diferencial bom. Aqui é um pouco da implantação do empreendimento. A gente vai falar agora da área comum aqui. Vocês têm 17 diferenciais ali citados na implantação. Primeiro a portaria. Bruno, mas por que eu vou destacar a portaria? De novo, aquele cliente que está buscando segurança, que mora hoje numa casa de rua e está querendo morar num imóvel. Para esse cliente eu vou falar bastante usando essa foto. Ah, mas o que significa portaria 24 horas ou segurança 24 horas? Um empreendimento desse porte, pessoal, não comporta
tecnicamente, uma portaria virtual. O que é uma portaria virtual? É uma portaria que você tem um sistema de câmera e você fala com uma central de atendimento e essa central de atendimento libera entrada e saída. O recomendado é até, no máximo, 100 e poucas unidades. No máximo. Tá? Então, o empreendimento desse porte nem comporta uma portaria virtual. Ele pode ter ali facilidade, biometria, facial, mas tem que ter uma portaria humana que o condomínio vai contratar lá na frente. Então, para a pessoa que busca segurança e tudo mais, é legal falar da portaria, que você vai ter ali alguém controlando o acesso e tudo mais. Eu sempre falo, às vezes você está vendendo para uma mulher, e aí ela fala, poxa, mas você tem aquela questão de, às vezes, segurança, você vai chegar num Uber à noite, o condomínio ali na frente tem um espaço ali de, corrija se eu estiver errado, um recuo, ele parece ter um recuo maior, para você não ter que parar seu carro de transporte de aplicativo ali na rua, você consegue entrar ali para parar mais perto da portaria, então dá uma sensação de segurança maior, enfim. Mini mercado, um baita diferencial, todo condomínio hoje em dia consegue fazer em qualquer cantinho, mas é muito melhor quando uma construtora já deixa um espaço ali. Ah, Bruno, ele vai ser entregue com tudo isso do jeitinho que está? Não. O condomínio contrata uma empresa para fazer a gestão desse mini mercado. Ah, mas custa caro? Zero dinheiros e ainda traz receita. Tá? Eu conheço bem a Market for You, por exemplo, que é a maior do Brasil. Os caras retornam receita para o condomínio, ou seja, de tudo que é vendido no mini mercado, volta dinheiro para o condomínio, geralmente para pagar a conta de energia, e ainda sobra uma receita. Tá? Então, facilidade, mas ele é entregue à infraestrutura do mini mercado, que é uma baita de uma facilidade. Lavanderia, mesma coisa do mini mercado, ela é entregue com a infraestrutura. Bruno, mas por que ter uma lavanderia coletiva? Isso aqui é uma lava e seca. Para quem nunca lavou roupa, é possível ter nessa sala alguém? Isso é uma lava e seca. Ela ocupa muito mais espaço, ela é muito mais larga, ela vai mais para frente. Então, de repente, o cliente não quer ter uma lava e seca no apartamento dele, ou ele nem quer ter uma lavadora, porque é sozinho, às vezes vai ocupar um espaço que ele prefere colocar uma cervejeira, por que não? E lá no condomínio tem. Tá? Bruno, é entregue com a máquina de lavar? Não. Da mesma forma que o mini mercado, tem uma empresa operando. A Omo, mesmo que a gente conhece, Unilever, faz isso, faz essa operação e o condomínio contrata. Tá? Bicicletário, aí é para aquele cliente que já busca, eu sei que o empreendimento não é numa área tão plana, mas busca uma mobilidade alternativa, tem ali a bicicleta para entregar. É entregue com a bicicleta? Essa eu não preciso nem falar. Mas tem muito condomínio comprando, às vezes, bicicletas elétricas para compartilhar. Isso tem acontecido muito também. Academia, maravilhoso, nosso amigo reforçou aqui, né? Para quem, de novo, você viu aquela pessoa que busca saúde, não faz o pré-julgamento, chegou uma mulher sarada, um cara sarado, você já vai falar, tem academia. Não julga, vai que. Vai saber se não é uma questão genética ali facilitando, mas já é entregue, equipada. Aqui são imagens sempre ilustrativas, tá, gente? Vai ser entregue conforme o memorial descritivo, mas não foge muito disso. Quadra poliesportiva, tá? Então vocês viram nas imagens ali. Piscina, um espaço maravilhoso, que no fim do dia muita gente tem piscina no condomínio e não usa, mas é muito bom para quem tem filho, você falar dos momentos ali, da vida. Brinquedoteca também. A piscina tem raia de 20 metros. Raia de 20 metros. Então, gosta de nadar, dá para até fazer uma natação. Fazer um exercício, não só para quem tem os filhos, olha aí. Então, para o sarado ou para a sarada, a gente pode falar da piscina também, pode ser um diferencial. A gente tem para as crianças aqui a brinquedoteca, a gente tem o playground, a gente tem, para quem não tem filho, a gente tem o pet place, para quem de repente tem um filhinho de 4 patas. Ah, Bruno, mas eu pergunto para o cliente, e aqui vai uma dica, tá, gente? Eu não tenho filho, como eu falei, passei dos 40. Quantas vezes na minha vida já me falaram, mas não tem filho por quê? E eu respondi, não te interessa. Mentira, mas é uma pergunta que não se faz, tá, gente? Não se faz. Fica essa dica para vocês. É uma coisa muito íntima da pessoa. Se a pessoa te der liberdade, se você tiver intimidade, ok, mas nunca faça essa pergunta de primeira, porque você pode quebrar o seu rapport, a sua conexão nessa pergunta. Você tem formas de descobrir. E uma das formas de você gerar conexão com o cliente é você também falar da tua vida, você buscar pontos em comum. Então, você está falando da brinquedoteca, sei lá, de repente você tem um filho pequeno,
Você fala, porque do técnico, nossa, eu tenho um filho, conta de você. Nossa, eu tenho um filho pequeno. Ele ia adorar essa brinquedoteca, ia ser incrível. Se a pessoa não falou nada, pode ter certeza que ela não tem um filho pequeno. Se ela tivesse um filho pequeno, ela ia te dar essa informação. Tá? Então, esse cuidado é importante. E aí a gente entra na parte do gatilho mental, que eu falei da mulher que busca segurança no começo. Poxa, como eu capto essa mulher para ela se interessar? Poxa, eu falei de uma questão de segurança que para a mulher é muito importante, para todo mundo. Como que eu capto alguém que tem filho? Se de repente essa pessoa já soltou informação que tem filho, fala da piscina, você fala, cara, eu amo estar na piscina com meu filho. Imagina você na piscina com seu filho, que legal. Domingão de sol, você começa a fazer essa pessoa imaginar e se empolgar vendo o filho dela ali. Tá? Então é assim que a gente ativa o gatilho mental da pessoa para ela ir se imaginando naquela situação. Churrasqueira, não preciso nem falar, né? Espaço de lazer maravilhoso que a gente tem para confraternização. E aqui, para mim, um dos principais diferenciais nesse salão de festas maravilhoso, amplo, que dá para também reunir a família, porque falando de emoções, talvez é ali que a pessoa vai ter a festa do filho, os momentos mais importantes da vida dela. Agora vamos falar um pouco das plantas. A gente tem 4 plantas tipo. O Sérgio vai saber responder qual que é do decorado, vamos ver. Eu vou passar a bola aqui para o João. O João vai saber. Peguei surpresa, né, João? Olha, ele botou no microfone. Você sabe qual é a planta do decorado, João? Eu sei, tenho certeza. Qual que é? É de 49 metros. É a de 49, que a gente vai chegar lá. Essa é a planta tipo 1, de 47 metros quadrados, 2 dormitórios e uma suíte. Tá? Então notem que tem esse banheiro inferior, que é uma suíte. Tá? Planta 2, também com suíte, unidade de 49 metros. É essa, João, do decorado? Exatamente. Com suíte? Exatamente. Exatamente essa planta. Então essa é a planta ainda com suíte. Tá ali embaixo ali a suíte do casal. Aí a gente entra para a planta 3, não vou entrar tanto no detalhe, que vocês vão ter aí acesso depois. E aqui já são 2 dormitórios com um banheiro só. Lembrando, Bruno, que na imagem dá para ver claro que aquela parede mais fininha ali é uma parede removível, no caso, né? Como o empreendimento é de alvenaria estrutural... João, qual que é a parede mais fininha? Me conta. É essa daqui, não? A de baixo, a de baixo. A de baixo aqui? Isso. Essa daqui. Então legal. Você vê que ela tem uma diferença de espessura das outras paredes. Boa. Então essa parede a gente pode remover. Boa. Dá para saber pela espessura. Tá. E para ampliar a sala, se a pessoa, sei lá, um casal, alguém sozinho, não quer ter 2 dormitórios, amplia a sala. Maravilhoso. Bom saber. E aqui a gente tem a planta tipo 4, são 2 dormitórios, ambiente integrado, também. Mesma situação também, se a gente perceber ali aquela linha mais fina ali. Aqui tem suíte, não pode fazer isso. Aqui tem suíte. Tem também. Também tem? Vamos voltar nela aqui pra gente saber. Essa daqui. Isso, ali em cima. Legal. Esperado, né? Aqui, né? Essa é a planta tipo 2 que tem suíte, então ela também permite. Legal. Vou voltar para a planta 4, que ela permite a... Esse L aqui da parede da TV. Tô cego? Aqui? Isso. Ah, boa. Esse L porque ele faz essa curvinha, né? Aí daria para fazer Fica legal. ampliada aqui, bem legal. Boa. Legal, show de bola. Vocês também têm essas plantas aí. E aqui é uma imagem, o living, terraço. E essa é uma vista real, tá? Dos andares mais altos, mas é uma vista real do empreendimento. E tem um jeito maravilhoso, uma ferramenta de vendas muito legal, para você Pode ficar... interrompendo mais Claro. um minutinho nas plantas lá. Nós temos as possibilidades da outra planta de ponta, que é, voltando uma. A 3? Isso. Nós temos a opção de juntar, tá? Essas 2 plantas aqui, logo atrás da mesa de jantar aqui, Essa. na parede de baixo. Aqui. Isso, a gente tem a possibilidade de fazer uma abertura e juntar 2 unidades para ficar um apartamento mais amplo. Ó. Vocês sabiam disso? Eu também, tem umas 2, 3 cabeças aí que sabiam, mas eu não sabia, gente. Me contaram tudo do produto aqui. Bom saber, muito legal. Até pela metragem, né? Se a pessoa quiser um apartamento maior, a área comum é bem completa, vale a pena. E se vocês quiserem mostrar para o cliente com mais detalhe, com mais vida, esse, a gente chamou de aplicativo ou uma aplicação. Se vocês quiserem já acessar, o flystudio.com.br,
Eu vou tocar ali para iniciar um exemplo, é uma filmagem da tela, tá? Então, basicamente, você consegue ver informações do produto. Ali a gente está clicando rápido só para dar um exemplo. Toda a área comum, todas as tipologias de planta você tem. Então, traz um pouco mais de vida ali para você mostrar para o cliente. A parte técnica, ó, especificação de vaga, área de lazer, segurança. Eu vou esperar chegar aqui numa outra parte que é muito legal. Fala um pouquinho da Elecom também, de novo, né? Se a gente precisar saber um pouquinho mais de detalhes ali. E aqui, ele tem uma vista 360. Isso é muito legal. Para vocês para algum cliente que gosta mais de altura e tudo mais, você consegue dar mais informações aí. Todas as imagens que a gente mostrou. Então é isso, tem bastante informação. O vídeo institucional que a gente passou está lá também. Então acessem. Quem não conseguiu acessar agora, depois tem também no material do Márcio, tá bom? E agora, para falar com mais detalhes, eu vou voltar depois sobre localização, sobre vendas, informações mais técnicas. Não adianta o paulistano, né, Márcio? Falar de Bragança Paulista é sacanagem, né? Então eu vou chamar vocês o Márcio Barros aí, da Imobiliária Bragantina, que ele que está coordenando as vendas, vai falar um pouquinho dessa parte. Fica à vontade, Márcio. Tá com Bom dia, pessoal. Tudo bem? Antes de tudo, obrigado pela presença de vocês aí, né? Acho que é um produto que a gente estava sonhando faz tempo em ter o lançamento na cidade, né? E a localização, todos aqui eu tenho certeza que sabem que é privilegiada, né? É um local escolhido a dedo para que a gente conseguisse fazer um produto de qualidade e com todo o entorno bem equipado. Então você vai ter supermercado ao lado, vai ter a questão de colégio, próximo, né? A questão de posto de gasolina, farmácia, supermercado, está próximo de posto de saúde, está próximo de área de lazer ali, que é o posto de monta, está próximo da arena da arena nova do Red Bull. Você tem a questão do clube ao lado lá, né? É um clube, a DPM, é um clube com um custo muito favorável para as famílias, tá? Então tem todos os equipamentos lá de lazer, então tudo isso vende. Tudo isso a menos de 1.300 metros do cartão postal da cidade, do lago municipal, do lago do Taboão. Então, tudo isso, pessoal, é hoje um produto que eu digo para vocês que é de fácil venda. Um produto que a gente está tendo facilidade, a gente só abriu a porta só para instalar geladeira, para fazer a organização para vocês chegarem, e já estava tendo muita gente perguntando, vocês mesmos indo lá conversar com a gente, então ele tem muita facilidade nisso. Vamos lá, vou falar um pouco das vagas aqui também. Então, no processo de venda, para vocês terem maior leitura disso, tem 72 vagas descobertas. Dessas 72 vagas, os pisos negativos, os pisos inferiores, né? 1, 2 e 3, térreo, primeiro andar e segundo andar, todos têm vagas descobertas. Essas vagas descobertas já são demarcadas. Então você vai vender o apartamento A, 45 com a vaga X, o 33 com a vaga X. Então já vai ter a vaga demarcada. As vagas cobertas, nós temos mais 15 unidades que tem 2 vagas já demarcadas para ela. Então 15 unidades com vaga dupla. 20 vagas que serão comercializadas posteriormente. 22 vagas, me desculpe. 22 vagas livres que vão ser comercializadas posteriormente. E as vagas cobertas depois serão sorteadas. Piso 1 do prédio de vagas ou do piso 2. Serão sorteados. Aí depois fiquei com a vaga 30. Então, a de eterna vaga 30. Mas você fica... Aí o condomínio decide esse processo, mas a tendência nesse tipo de modalidade de construção é eles ficarem depois com a vaga definitiva. Me perdoe, esqueci aqui. Vagas em comum. Uma vaga de carga e descarga, 10 vagas de visitante, 35 vagas para moto. Quem que decide a vaga de moto? Quem decide a vaga de moto é o condomínio depois que habilita quem tem. A Caixa Econômica ela tem uma metodologia, e aí o Sérgio depois pode até confirmar a tal situação, o João aqui, que dependendo de tantas unidades, é tantas vagas que a gente pede de moto, de bicicleta e tal. Então a tendência é que em 195 unidades que a gente vai ter para vender,
tenha no máximo 35 vagas. Ah, tem mais. Aí o condomínio decide como é que vai ser essa rotatividade. Tudo bem? É isso, até um complemento aqui, as vagas para carro elétrico, para recarga, estão dentro das vagas de visitante. Tá? Que esse é um ponto importante, que ela não está para um cliente ou outro específico, ela está numa vaga rotativa do condomínio para que vários clientes possam usar e não fique um cliente que tem um carro elétrico mobilize aquela vaga ali pelo dia inteiro. Tá? Então esse é um ponto importante. Em relação a vagas, né, muito cliente, exatamente isso, muito cliente fala, pô, por que não tem mais vaga para venda? É muito questão de adensamento, né? Porque vaga ocupa muito espaço, que são espaços de área comum e tudo mais, e tem a questão da legislação, que muitas vezes, quando está mais próximo de transporte público, essas coisas, nem pode fazer uma quantidade muito grande de vagas, então depende da legislação local aí. Vou mostrar o videozinho aí? A gente queria mostrar para vocês a estrutura que está lá para atender vocês. Então, eu estou com 3 coordenadores, eu, o Álvaro e o Eduardo. Então, sempre vai ter um coordenador lá à disposição para vocês. Preparamos a questão do estacionamento e agora vocês vão ver um vídeo mais ou menos da estrutura toda que vai atender vocês lá. Boa, a gente vai só apagar a luz aqui para mostrar, mas ó, eu falei, manda umas 2, 3 fotos ali para a gente colocar no slide, mostrar como é que está a estrutura. E saiu isso. Pessoal, só para não esquecer, uma situação que eu acho que é importantíssima aqui. Até peço desculpa, está meio emocionado, lançar um produto desse não é todo dia que a gente tem na cidade. Mas como eu sou avaliador perito e tenho certeza que tem vários aqui, vocês têm uma localização com frente leste e frente oeste. A maior valorização em relação à vista dos apartamentos da sacada deles. Aproveitem isso para vender. Tá bom? Muito obrigado, tudo de bom. Calma, Márcio. Agora tudo bom, já tem a parte financeira. Não, mas tudo bem, se quiser eu faço, mas manda ver. Vamos lá, estou brincando. Vamos lá. Pessoal, então, em relação ao financiamento bancário, a gente tem um produto que ele está preparado para atender faixa 3 e faixa 4. Quem tem renda superior à faixa 4, que passa de R$12.000, também pode fazer compra através da SBPE. Então, a gente está preparado para poder atendê-los com essa questão do banco de compra por financiamento bancário. Tá? A OPRA, que é a nossa correspondente bancário, está conseguindo fazer as análises de forma bem rápida, bem precisa, e a gente está lá para poder apoiá-los nesse sentido. Então, todos os clientes, entre a média, mais ou menos, só para vocês terem na base, 4.700 compras, sim, compra. O que está dando de perfil de compra na maior parte dos casos? Famílias com renda acima de R$6.500, até, já chegou lá com 40 mil. Tá? Então, esse perfil de compra para vocês, eu acho que é a pegada que vocês vão ter no dia a dia. E até, gente, todo mundo está acostumado com Minha Casa Minha Vida, mais ou menos, talvez, né? Só para dar um geral, né? O Minha Casa Minha Vida, basicamente, como programa de governo, ele nasceu muito mais para as faixas econômicas, muito mais para o acesso ao primeiro imóvel. Então, a faixa 1, que a gente costuma conhecer,
é o CDHU, Coab, que é aquele empreendimento que você não compra, você ganha, entre aspas, né, do governo. E aí veio a faixa 1,5, que a gente está falando, eu trabalhei na tenda, né, a gente está falando de tenda, MRV, ali que fazem empreendimentos mais de acesso. E aí o governo foi criando depois faixas acima, faixa 4 inclusive é mais recente. Mas Minha Casa Minha Vida, ele ajuda a pessoa a comprar, com uma taxa de juros menor, financiando pela Caixa, às vezes possibilidade de prolongar mais o tempo de financiamento também. Em alguns casos, dependendo da renda, da estrutura familiar da pessoa, se ela tiver FGTS, também o que a gente chama de subsídio. O que é o subsídio? É um aporte que o governo dá, através do financiamento, para diminuir o saldo da pessoa e ela conseguir fazer o financiamento, tá? Então, sei que a maioria de vocês já sabe, eu estou chovendo molhado, mas é importante, conhecimento nunca é demais, né? Vamos lá. Agora a parte boa. Bem, primeiro que eu quero chamar a atenção e agradecer o Sérgio, assim, todos que trabalharam comigo com o Village 1 e Village 2, acho que a maioria de vocês que estão aqui, dobrou a comissão. É o dobro do valor do comissionamento. Nós tínhamos com 2% que a gente trabalhou no começo para a PJ, né? E praticamente também fazer a PJ, e na hora de fazer a pessoa física, desmotivava o corretor autônomo nessa venda. Então a gente está hoje com 4% de comissionamento, tá? Que isso eu acho que ajuda vocês no sentido de vocês fortalecerem as equipes de vocês, fortalecer as empresas de vocês, para que a gente consiga fazer com que o produto tenha uma velocidade de venda e um ganho de dinheiro no bolso para vocês para passar em 2026 bem melhor. Tá? O corretor, desculpa, só, o corretor pessoa física também, nos dois casos, só para chamar bem a atenção, 4% com nota fiscal, 2% pessoa física com RPA. Tá bom? Premiação extra. Muito perto. Se quiser até no telão, ó, quer olhar a minha aqui, ó? Tem a tela de apoio, eu sou apresentador. Te facilita aqui nas suas costas. Ó. Então, a questão de premiação, a gente vai ter alguns critérios, vai ter premiação para vocês. A gente não teve no passado, né? Agora a gente conseguiu. E vamos lá. A nossa proposta, 80 vendas até o dia 1º/5/2026. Tá Totalmente. Tá baba isso. Não tá fácil não. Ele tá falando assim, eu não posso falar que tá fácil, senão ele vai Eu falo essa alta. ele vai querer aumentar para 100, eu não posso falar isso, vocês sabem disso. Então, é possível atingir a meta não é a meta maluca, né, que a gente fique correndo atrás, sem condição de atingir. Então, 80 vendas até o dia 1º/5. Corretor, qual que é o critério para escolha dos ganhadores? Corretor com mais venda. Empatou, corretor com maior VGV na venda dele. Empatou ainda, corretor com a data da primeira proposta mais distante. E o prêmio em si, né? Vamos lá. Pergunte os tambores. Primeiro lugar, uma viagem da CVC, equivalente a R$15 mil. Dá para levar o parceiro, viajar, dá para levar, né, a pessoa, se quiser viajar com mais uma pessoa. Viajar sozinho. Ou viajar sozinho e gastar aqui, não tem nada. Segundo lugar, um iPhone, né, 17, que o Sérgio chamou bem a atenção nisso, no dia que a gente estava comentando. Aí ele falou assim, Márcio, iPhone ou celular hoje é uma ferramenta de trabalho nossa. Então isso é muito importante, que é um produto que ele atende às expectativas do que a gente precisa no dia a dia. E o terceiro lugar também outro que acompanha a gente onde a gente vai hoje, o nosso notebook, né? O meu está até falhando, eu falei para o Sérgio, acho que eu vou ganhar esse notebook que eu estou precisando. Tá? Mas, pessoal, então a ideia aqui, na verdade, é que vocês tenham condição de trabalho com toda aquela estrutura. A gente não tinha isso nos outros empreendimentos, onde assim, um salão, a gente tinha alguma questão dentro da própria imobiliária, mas hoje a gente tem um plantão legal lá montado, bem localizado, junto com vista maravilhosa para a gente fazer, certo? Com um decorado montado já no início de obra, porque nas outras vezes a gente fez o decorado durante a obra, então agora vocês já estão chegando no começo, e com a comissão bem melhorada aqui, dobrada a comissão do que a gente trabalhava no passado, e a questão de premiação. Beleza? Eu vi que o Márcio colocou várias coisas, porque antes, né? A gente falou no começo de apaixones pelo problema e não pela solução, né? Eu acho que aqui é um exemplo. A Elecom não chegou com é isso, ó. Ela ouviu. E eu participei dessa reunião, tá? Que eles definiram essa meta.
por um acaso que a gente já estava organizando o evento. E eu vi de fato essa conversa. Sempre, o cara que é empreendedor aqui, que tem a visão de dono, ele sempre vai querer colocar a meta mais alta, mas teve essa ponderação de algo atingível, algo viável para vocês. Então acho que esse equilíbrio de ter colocado o stand antes, isso mostra também já essa parte da escuta e de trazer aí soluções de problemas para de fato vocês poderem ter uma venda melhor e mais qualificada. E o que as pessoas querem mais saber é isso, né, Márcio? Tabela de vendas. A tabela de vendas vai sair em breve mesmo. A questão é que a gente está montando agora a estrutura disso. Aquele que quiser já levar o investidor no stand para a gente já fazer uma análise dele, fazer um pré-cadastro dele, para a gente já ir ganhando tempo, toda aquela estrutura está à disposição de vocês. A tabela vai sair bem em breve mesmo. A nossa ideia era ter soltado isso o mais rápido possível, mas tem alguns ajustes aí que a gente está terminando. Terminando isso, todos vocês receberão a tabela. Sem exceção, qualquer um. A gente está de porta aberta ela para qualquer um de vocês, tá bom? E vem aquela pergunta sempre, alguém aqui, tá bom, em breve quando? Em breve quando? Em breve pode ser amanhã, tá? É em breve mesmo, tá? No forno, na boca do gol, tá para sair, vocês obviamente vão ser os primeiros a saber, mas tem todo esse cuidado. Eu falo que é a mesma coisa quando você vai entregar um empreendimento. Você olha, tá tudo pronto, porque não tá entregando, porque às vezes tá faltando uma coisinha ali, quando ela sai e entrega. Aqui é o mesmo caso, tá? Tá faltando uma coisinha ali para resolver, e aí vocês vão ter o acesso à tabela de venda. Tá bom? É isso, Márcio. Agora vamos ver se eles estão sabendo e prestaram atenção. Obrigado. Salva de palmas aí pro Márcio. Nervoso, mas deixa aí. Deu certo, eu sou o cara. Falar numa sala de cinema é meio esquisito mesmo, eu te entendo. Vamos lá, pessoal. Agora eu quero saber se vocês estavam com escutativa comigo ou não, prestando atenção. Vocês gostam de game? É mais ou menos. Tô brincando, ninguém se mexeu. A gente gosta, todo mundo gosta. O ser humano é competitivo, tá? Vocês são competitivos, eu sei. Tá todo mundo olhando aquela premiação e olhou